Meu nome é Marcos Roberto Gonzaga, sou professor adjunto do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou estatístico, fiz mestrado em Demografia, doutorado também em Demografia na Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo desta videoaula é apresentar para vocês o trabalho que eu desenvolvi durante a minha tese de doutorado. Essa tese ela foi vencedora do Prêmio CAPES de tese na área de Planejamento Urbano e Demografia Regional das teses defendidas no ano de 2012. O título da tese é Uma proposta metodológica para estimar o padrão etário das transições de incapacidade e tendências na expectativa de vida dos idosos. Um estudo para o Brasil entre 1998 e 2008. Essa tese foi defendida no programa de pós-graduação em Demografia do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG em julho de 2012. Em termos gerais, o objetivo desta tese foi o desenvolvimento de um método alternativo para estimar a expectativa de vida saudável no Brasil. Bom, primeiramente, o que é expectativa de vida saudável? Trata-se de um indicador que mede o quanto do aumento no tempo médio de vida a partir de uma determinada idade é vivido com boas condições de saúde. A figura apresentada nesse slide ajuda a entender o que é a expectativa de vida saudável. Supondo um aumento de 5 anos no tempo médio de vida a ser vivido pela população a partir da idade de 60 anos entre 1990 e 2010, o que é o que chamamos de expectativa de vida a partir dos 60 anos de idade. Digamos que em 1990, a expectativa de vida aos 60 anos era de 17 anos, enquanto que em 2010 passou a ser de 22 anos. No cenário 1, considerado como um cenário otimista, a maior parcela do aumento no tempo médio de vida a partir dos 60 anos é vivida com boas condições de saúde, enquanto que uma menor parcela deste tempo é vivida com saúde ruim. Já no cenário 2, considerado como um cenário pessimista, a maior parcela do aumento é vivida com saúde ruim, enquanto uma menor parcela deste aumento é vivida com boas condições de saúde. Em termos de saúde pública, é importante destacar que, se o tempo médio de vida dos idosos de uma população está aumentando, mas boa parte deste aumento está sendo vivido com condições ruins de saúde, provavelmente o governo terá que aumentar os recursos destinados, por exemplo, à manutenção do sistema público de saúde, de forma que possa atender esta demanda crescente de idosos com saúde ruim. Uma questão importante quando estudamos a expectativa de vida saudável é como medir o estado de saúde de uma pessoa. Bom, podemos destacar 3 principais indicadores do estado de saúde da população, cujas informações necessárias para sua construção são constantemente coletadas em pesquisas voltadas para analisar as condições de saúde da população, mais especificamente da população idosa. Um desses indicadores refere-se às doenças autorreportadas. Neste caso, as pessoas reportam ao entrevistador a presença de uma ou mais doenças que elas possuam. Podemos citar, como exemplo, uma pergunta que é feita no módulo de saúde das pesquisas nacionais por amostras domiciliares do IBGE, conhecidas como PNAD.
cujas informações são coletadas de 5 em 5 anos no Brasil. Neste caso, pergunta-se ao entrevistado: algum médico ou profissional de saúde já disse que você tem diabetes? Esta mesma pergunta é feita para várias outras doenças, como câncer, hipertensão, doenças do coração, entre outras. Enfim, uma forma de construir um indicador do estado de saúde com base nessa informação é classificar a pessoa como tendo uma saúde ruim, caso ela possua alguma dessas doenças. Um outro indicador bastante comum refere-se à saúde autodeclarada. Neste caso, pergunta-se às pessoas entrevistadas se elas consideram o seu estado de saúde como muito bom, regular, ruim ou muito ruim. Por fim, um indicador amplamente utilizado e muito recomendado na literatura científica refere-se à incapacidade funcional. Para a construção deste indicador, são feitas perguntas sobre a capacidade da pessoa em realizar atividades da vida diária. Estas atividades são consideradas como atividades simples e fundamentais para avaliar a autonomia dos indivíduos, especialmente dos idosos, na realização de determinadas tarefas no dia a dia, como, por exemplo, alimentar-se, tomar banho, ir ao banheiro. Nas pesquisas nacionais por amostras domiciliares, realizadas constantemente no Brasil, a pergunta é feita da seguinte forma: normalmente, por problemas de saúde, você tem dificuldades para alimentar-se, tomar banho ou ir ao banheiro? Sendo que as opções de resposta do entrevistado são: não consegue, tem grande dificuldade, tem pequena dificuldade ou não tem dificuldade. Então, a pessoa é considerada como incapacitada funcionalmente se ela responde que não consegue ou tem alguma dificuldade na realização da tarefa. Enfim, como eu disse, esses são os principais indicadores para avaliar o estado de saúde de uma pessoa. Nesta tese, o indicador utilizado foi incapacidade funcional. Ao utilizarmos este indicador para estimar a expectativa de vida saudável, é adequado utilizar o nome expectativa de vida ativa ao invés de expectativa de vida saudável. Isto porque estamos avaliando se a pessoa é ativa ou incapacitada funcionalmente para a realização de tarefas simples do dia a dia. Portanto, no decorrer desta aula, vamos utilizar o termo expectativa de vida ativa ao invés de expectativa de vida saudável. Bom, uma vez definido o indicador de estado de saúde, como fazemos para calcular a expectativa de vida ativa, que vamos chamar simplesmente de EVA? Esta figura é muito útil para entendermos o mecanismo por trás dos cálculos necessários para estimar adequadamente a expectativa de vida ativa. Suponhamos que as condições de ativo, incapacitado e morte formam um espaço fechado de estados. Ou seja, as pessoas de uma determinada população só podem transitar por estes estados entre os tempos T0 e T1. Por exemplo, uma pessoa observada no tempo T0 pode transitar, ou seja, mudar para os estados incapacitado e morte, antes de alcançar o tempo T1. De forma semelhante, uma pessoa incapacitada em T0 pode se recuperar e se tornar ativa antes de alcançar o tempo T1. Além disso, tanto uma pessoa ativa quanto outra incapacitada em T0 pode morrer antes de alcançar o tempo T1. Neste caso, dizemos que os estados ativo e incapacitado são estados transientes, enquanto a morte é um estado absorvente, pois uma vez que a pessoa chega neste estado,
ela não pode mais transitar para qualquer outro estado. Veja que as setas determinam as transições possíveis entre esses estados. O ponto importante aqui é que as pessoas que estão ativas em T0 estão expostas aos riscos de morrerem ou se tornarem incapacitadas antes de alcançarem o tempo T1. De forma semelhante, as pessoas que estão incapacitadas em T0 estão expostas ao risco de morrerem ou se recuperarem antes de alcançarem o tempo T1. Estes riscos são representados pelo que chamamos de taxas de transição entre estados de saúde e morte. Por exemplo, T de A, I, representa a taxa de transição do estado ativo para o estado incapacitado. T de I, A, representa a taxa de transição do estado incapacitado para o estado ativo. T de A, M, representa a taxa de mortalidade de pessoas ativas, enquanto T de I, M, representa a taxa de mortalidade de pessoas incapacitadas. Uma vez que determinamos essas taxas de transição em cada idade, temos o que chamamos de padrão etário das taxas de transição de incapacidade. Estas taxas de transição por idade são importantes para determinarmos o tempo médio em que as pessoas vivem em cada estado antes da morte. Pois bem, conhecendo o tempo médio que um certo grupo de pessoas permanece em cada estado de saúde antes da morte, entre os tempos T0 e T1, temos condições de determinar o tempo médio que esse grupo de pessoas espera viver em cada estado a partir de uma determinada idade. Agora, quais seriam as limitações para calcularmos essas taxas no caso do Brasil? Como vimos na figura anterior, para calcularmos corretamente uma taxa de transição, precisamos determinar no numerador desta razão o número de ocorrências, ou seja, o número de transições que ocorreram entre dois tempos, digamos T0 e T1. E no denominador, o tempo que essas pessoas estiveram expostas ao risco de fazerem alguma transição ou de morrerem entre T0 e T1. Pelo que vimos na figura anterior, isso só seria possível se pudéssemos acompanhar essas pessoas entre T0 e T1, anotando as transições que cada pessoa fez nesse período. Ou seja, se tivéssemos uma base de dados com informações longitudinais. Infelizmente, no caso do Brasil, não temos base de dados com informações longitudinais com representatividade nacional, ou seja, com informações que sejam representativas para a população como um todo. A solução que apresentamos nesta tese é o desenvolvimento de um método que possibilite estimar estas transições utilizando bases de dados com informações transversais. Primeiramente, vamos entender a diferença entre informações longitudinais e informações transversais. Neste diagrama, o eixo X representa o tempo em anos calendário e o eixo Y representa a idade em anos simples. Os valores na diagonal, limitada por linhas verdes, representam informações de um grupo de pessoas que foram acompanhadas ao longo do tempo, ou seja, do ano 2000 ao ano 2003. Por exemplo, acompanhamos um grupo de 100 pessoas ativas a partir da idade 60, iniciando no ano 2000. Esse grupo de pessoas foi acompanhado ano a ano até 2003. Então, de um grupo inicial de 100 pessoas ativas em 2000, 85 permaneceram como ativas em 2001. Destas, 80 continuaram ativas em 2002. E apenas 70 chegaram em 2003 neste estado de saúde.
Estas informações são conhecidas como informações longitudinais. Já os valores nas colunas para os anos 2000 e 2003 representam informações coletadas em um ano específico. Neste caso, os indivíduos pesquisados em 2000 não necessariamente são os mesmos indivíduos pesquisados em 2003. Portanto, estas são informações do tipo transversal. Uma vez que nas informações transversais não acompanhamos o mesmo grupo de pessoas, não temos como determinar o tempo em que cada pessoa permaneceu nos estados ativo e incapacitado entre 2000 e 2003. Bom, a solução que apresentamos nesta tese foi desenvolver uma equação que permitisse relacionar, por exemplo, as proporções de pessoas ativas na idade 61 com as proporções de pessoas ativas incapacitadas na idade 60. Estas proporções são facilmente obtidas em informações transversais. Num primeiro olhar, essa equação pode assustar, parece complicada, mas vamos tentar entender, em termos práticos, o que esta equação faz. Primeiro, vamos identificar cada termo desta equação. P de 61 refere-se à proporção de pessoas ativas na idade 61. Já P de 60 é a proporção de pessoas ativas na idade 60. Por sua vez, 1 menos P de 60 representa a proporção de pessoas com incapacidade funcional na idade 60. As taxas de transição de ativo para morte, ou seja, a mortalidade de pessoas ativas, de ativo para incapacitado, de incapacitado para ativo, e a taxa de transição de incapacitado para morte, que representa a mortalidade de pessoas incapacitadas, que chamamos neste trabalho de taxas de transição padrão, são taxas que tomamos emprestada de outras populações que possuem informações longitudinais. Por exemplo, taxas estimadas com base em pesquisas longitudinais de outros países. Neste caso, assumimos que o padrão etário das taxas de transição que teríamos para o Brasil, caso tivéssemos informações longitudinais, seria semelhante ao padrão etário das taxas de transição que tomamos emprestadas como padrão. Vale ressaltar que teremos uma equação desta para cada idade a partir dos 60 anos, pois precisamos estimar o padrão etário de transição em todas as idades acima de 60 anos. Outra coisa importante nesta equação são as letras gregas lambda, gama, φ e θ, que são coeficientes que serão estimados por um procedimento computacional. Esses coeficientes vão converter as taxas que tomamos emprestadas de outra população em taxas adequadas para o caso do Brasil. Voltando para a equação, vamos supor que estamos interessados em determinar a proporção de pessoas ativas na idade 61 em função das proporções de pessoas ativas e incapacitadas na idade 60. Neste caso, vamos nos concentrar nesta primeira parte da equação. Ao multiplicarmos a proporção de pessoas ativas na idade 60 pela exponencial das taxas de transição de ativo para a morte e de ativo para incapacitado, o que estamos fazendo na prática é expondo as pessoas ativas aos riscos de se tornarem incapacitadas ou de morrerem antes de alcançarem a idade 61. As pessoas que sobrevivem a estes riscos vão compor parte da proporção de pessoas ativas na idade 61, pois elas já estavam ativas na idade 60 e sobreviveram a estes riscos. De forma semelhante, na segunda parte da equação, estamos expondo a proporção de pessoas incapacitadas na idade 60 aos riscos de se tornarem ativas ou de morrerem antes de alcançarem a idade 61.
Bom, este diagrama nos ajuda a entender o funcionamento da equação que acabamos de mostrar. Os valores nesta diagonal, limitada pelas linhas verdes, mostram um exemplo de um cenário que teríamos caso tivéssemos informações longitudinais sobre mudanças entre estados de saúde e morte. Digamos que tivéssemos no ano 2000, por exemplo, 10 pessoas ativas na idade de 60. Destas, apenas 5 alcançaram a idade de 61 como ativas. 3 pessoas, representadas pelas setas vermelhas, morreram antes de alcançar a idade de 61. E 2 pessoas, representadas pelas setas cinzas, se tornaram incapacitadas. Como resultado, das 10 pessoas que começaram em 2000, na idade de 60, apenas 5 alcançaram a idade de 61 como ativos. O fato é que não temos as taxas de transição que determinam as mudanças mostradas nessa diagonal. Entretanto, ao utilizarmos as taxas que pegamos emprestadas de outra população e aplicarmos estas taxas nas 10 pessoas ativas na idade de 60 no ano 2000, esperamos que o valor resultante seja igual a 5, ou seja, o número de pessoas ativas na idade de 61 no ano 2001. Estamos dizendo aqui que o comportamento que observamos aqui nessa diagonal é semelhante ao comportamento que observamos no ano 2000. E essas informações de um período são os tipos de informações que nós temos. Lembrando que, ao aplicarmos esta equação em todas as idades, a partir dos 60 anos, o procedimento computacional utilizado vai estimar os valores dos coeficientes lambda, gama, φ e θ, que vão, por sua vez, converter as taxas que pegamos emprestadas como padrão em taxas de transição de incapacidade para o Brasil. Enfim, esta tabela mostra alguns dos resultados encontrados com a aplicação deste método. Vejam que, em 1998, a expectativa de vida a partir dos 60 anos era de 17 anos. Ou seja, em 1998, as pessoas que chegavam aos 60 anos esperavam viver, em média, por mais 17 anos. Em contrapartida, desses 17 anos, 12 anos seriam vividos com boas condições de saúde e 5 anos seriam vividos com saúde ruim. Em termos proporcionais, temos que 73% do tempo médio a ser vivido a partir dos 60 anos era vivido com boas condições de saúde. Já em 2008, a expectativa de vida a partir dos 60 anos aumentou para 19 anos. Agora, desses 19 anos a serem vividos a partir da idade de 60 em 2008, vejam que 79% do tempo seria vivido com boas condições de saúde. Conclusão. Vejam que a proporção do tempo a ser vivido com boa saúde em 2008 aumentou em relação à mesma proporção em 98, apontando que as pessoas estão envelhecendo mais e que maior parte deste tempo está sendo vivido com boas condições de saúde. Os resultados encontrados mostram que a equação funciona. Entretanto, precisamos aprimorar alguns procedimentos para que o método desenvolvido seja facilmente aplicado em qualquer população que não tenha dados longitudinais para estimar adequadamente a expectativa de vida saudável. Enfim, espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre o desenvolvimento dessa pesquisa.